Meu nome é Investigativo, e hoje eu vou te contar a história mais perturbadora que já encontrei sobre dinheiro, cura espiritual e os segredos obscuros da mente humana. Uma história sobre Bert Hellinger, o alemão que descobriu como acessar o dinheiro infinito através de técnicas que a elite mundial tenta esconder de você até hoje. Mas antes de começar, me faz um favor. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está buscando a verdade por trás das máscaras. Então deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai descobrir hoje vai quebrar tudo o que você achava que sabia sobre prosperidade e cura. Era 1930, quando nasceu Anton Hellinger na Baviera, Alemanha. Sim, esse era o nome real dele antes de se tornar Bert, já o primeiro mistério. Cresceu numa família católica tradicional, mas desde criança ele sentia que havia forças invisíveis governando o mundo. Forças que controlavam não apenas o destino das pessoas, mas principalmente o fluxo do dinheiro global. Aos 20 anos, ele fez uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a forma como milhões de pessoas no mundo inteiro veriam a prosperidade. Ele se tornou padre católico e foi enviado como missionário para a África do Sul. E aqui começam os primeiros segredos sombrios. Por 16 anos, Hellinger viveu entre as tribos Zulu, supostamente pregando o Evangelho. Mas o que realmente acontecia lá nas montanhas africanas era muito mais sinistro. Ele estava estudando os rituais ancestrais, as cerimônias de cura, os segredos tribais sobre como acessar a energia do dinheiro através dos mortos. Os Zulus tinham conhecimentos milenares sobre como os espíritos dos ancestrais influenciavam a prosperidade dos vivos. Hellinger absorveu tudo isso como uma esponja. Ele descobriu que o dinheiro não era apenas papel ou metal. Era uma força viva, uma energia que respondia às leis invisíveis que conectam os vivos aos mortos. E mais perturbador ainda, ele descobriu que quem não honrasse seus ancestrais estava literalmente programado para ser pobre. Mas a Igreja Católica começou a suspeitar das atividades dele. Rumores chegavam de que o padre Anton estava participando de rituais africanos, misturando o cristianismo com práticas pagãs. Em 1969, aos 39 anos, ele foi forçado a abandonar o sacerdócio. Oficialmente, ele disse que perdeu a fé, mas a verdade era muito mais sombria. Ele havia descoberto algo que a Igreja tentava esconder há séculos: que Jesus Cristo nunca condenou a riqueza e que existiam técnicas espirituais específicas para atrair a abundância infinita. Técnicas que foram suprimidas pelo Vaticano para manter o controle sobre as massas. Hellinger voltou para a Europa como um homem transformado. Agora, ele se chamava Bert, uma reinvenção completa de sua identidade. Ele se mudou para Viena e começou a estudar psicanálise com Sigmund Freud ainda vivo na tradição vienense. Mas logo descobriu que até mesmo a psicanálise estava escondendo segredos sobre a mente subconsciente e sua relação com o dinheiro. Foi quando seu analista lhe deu um livro que mudaria tudo: O Grito Primal, de Arthur Janov. E aqui a história fica ainda mais sinistra. Janov havia descoberto que todos os traumas financeiros que uma pessoa carrega estão enraizados no momento do nascimento. Que existe um trauma primal que nos programa desde o primeiro segundo de vida para sermos ricos ou pobres. Hellinger ficou obcecado. Ele abandonou a psicanálise tradicional e, aos 43 anos, fez algo que chocou todos ao seu redor. Se mudou para os Estados Unidos, para a Califórnia, para estudar diretamente com Arthur Janov. E o que ele descobriu lá quase destruiu sua mente. Janov havia criado uma técnica chamada terapia primal, onde as pessoas literalmente gritavam para liberar traumas do nascimento. Mas Hellinger percebeu algo que o próprio Janov não tinha visto: que esses gritos não liberavam apenas traumas pessoais. Eles abriam portais energéticos que conectavam a pessoa com a consciência coletiva da família, incluindo todos os ancestrais mortos. Durante 9 meses, Hellinger mergulhou nessa terapia sombria. Ele gritou, chorou, reviveu traumas que nem sabia que existiam.
Mas mais importante, ele começou a ver campos invisíveis de energia que conectavam todas as pessoas de uma família através do tempo e espaço. E descobriu que essas conexões controlavam totalmente o fluxo de dinheiro na vida de cada pessoa. Mas calma, porque o que você vai descobrir no próximo bloco é ainda mais perturbador. Hellinger estava prestes a criar uma técnica que permitiria a qualquer pessoa acessar esses campos invisíveis e literalmente reprogramar seu destino financeiro. Uma técnica tão poderosa que seria atacada por psicólogos, questionada por cientistas e até hoje gera controvérsias mundiais. Então não sai daí. Deixa aquele like se você está gostando dessa investigação, porque você ainda não viu nada do que esse alemão descobriu sobre os segredos sombrios da prosperidade infinita. O ano era 1973. E Bert Hellinger estava vivendo algo que mudaria para sempre a forma como a humanidade entenderia dinheiro e prosperidade. Na Califórnia, estudando com Arthur Janov, ele estava prestes a descobrir o que chamaria mais tarde de as ordens secretas do amor e do dinheiro. Durante as sessões de terapia primal, algo extraordinário começou a acontecer com Hellinger. Quando ele entrava nos estados profundos de consciência, gritando e liberando traumas, ele começou a ver presenças invisíveis ao seu redor. Não eram alucinações. Eram os membros de sua família que já haviam morrido, e eles estavam tentando se comunicar com ele sobre segredos financeiros que levaram para o túmulo. Janov ficou perturbado com os relatos de Hellinger. Outros terapeutas começaram a evitá-lo, porque suas sessões sempre terminavam com revelações bizarras sobre dinheiro, herança e segredos familiares sombrios. Mas Hellinger não parou. Ele sabia que estava no rastro de algo revolucionário. Foi durante uma sessão particularmente intensa que ele teve a visão que mudaria tudo. Ele viu seu avô, morto há décadas, parado ao lado dele, sussurrando: "O dinheiro que você rejeita é o amor que você recusa dos seus ancestrais." Naquele momento, Hellinger compreendeu a conexão sinistra entre trauma familiar e pobreza. Ele percebeu que cada família carrega programações financeiras invisíveis que passam de geração em geração, que alguns membros da família são inconscientemente escolhidos para serem pobres, como uma forma de equilibrar as culpas e traumas dos ancestrais, e que outros são permitidos de serem ricos, mas apenas se seguirem certas regras invisíveis da lealdade familiar. Mas a descoberta mais perturbadora veio quando Hellinger entendeu que essas programações podiam ser quebradas, que existia uma forma de literalmente reprogramar o campo energético familiar para permitir abundância infinita. Mas isso exigia confrontar verdades sombrias que a maioria das famílias prefere enterrar para sempre. Depois de 9 meses com Janov, Hellinger voltou para a Europa com uma missão: desenvolver uma técnica que permitisse a qualquer pessoa acessar esses campos invisíveis e quebrar as programações de pobreza de sua linhagem familiar. Ele se divorciou da primeira esposa, casou com Marie-Sophie e começou a experimentar com o que chamaria de constelações familiares. A técnica era aparentemente simples, mas seus efeitos eram devastadores. Hellinger reunia grupos de pessoas em círculos, e uma pessoa escolhia representantes para membros de sua família, incluindo os mortos. Sem saber nada sobre a família real, esses representantes começavam a sentir emoções, dores físicas e impulsos que pertenciam aos familiares que estavam representando. Mas o mais sombrio era quando ele contelava questões financeiras. Os representantes, literalmente, incorporavam os padrões de dinheiro dos mortos. Começavam a falar sobre dívidas não pagas, heranças roubadas, negócios sujos, segredos financeiros que haviam sido enterrados com os ancestrais. E o mais perturbador, eles revelavam como esses segredos continuavam influenciando a vida financeira dos descendentes vivos. Hellinger descobriu que cada família tem o que ele chamou de fantasmas financeiros, ancestrais mortos que continuam controlando o dinheiro dos vivos através de culpa, lealdade e programações inconscientes, e que a única forma de quebrar esses padrões era literalmente fazer as pazes com esses mortos, honrando-os, mas recusando-se a carregar suas culpas financeiras.
As sessões de Hellinger começaram a produzir resultados extraordinários. Pessoas que estavam falidas há décadas subitamente começavam a prosperar. Empresários que nunca conseguiam manter dinheiro descobriam que estavam subconscientemente sabotando seus negócios para honrar um ancestral pobre. Mulheres que rejeitavam riqueza descobriam que estavam leais a bisavós que haviam sofrido com homens ricos. Mas aqui começaram os problemas e as controvérsias que perseguem Hellinger até hoje, porque suas técnicas não apenas mudavam a vida financeira das pessoas, elas revelavam segredos familiares sombrios que muitas famílias preferiram manter enterrados. Adultérios, assassinatos, roubos, traições. Tudo vinha à tona quando se mexia com os campos invisíveis do dinheiro familiar. E mais perturbador ainda, Hellinger começou a ensinar que algumas pessoas nascem literalmente programadas para serem pobres como uma forma de equilibrar os crimes financeiros dos ancestrais. Que a pobreza, às vezes, é uma penitência inconsciente que uma pessoa carrega pela família inteira. Isso gerou uma controvérsia mundial. Psicólogos o atacaram, dizendo que ele estava culpando as vítimas da pobreza. Religiosos o condenaram por conversar com mortos. Cientistas questionaram suas técnicas por não seguirem métodos científicos tradicionais. Mas nada disso parou Hellinger, porque ele havia descoberto algo ainda mais sinistro sobre como o dinheiro realmente funciona no mundo. Algo que explicaria por que certas famílias dominam o poder financeiro global há gerações, enquanto outras permanecem eternamente pobres. E isso, meus amigos, é o que você vai descobrir no próximo bloco. Deixa aquele like se você está chocado com essas revelações, porque o que vem agora vai fazer você questionar tudo sobre herança, dinheiro e os verdadeiros mestres invisíveis da economia mundial. Anos 80, Alemanha. Bert Hellinger já havia desenvolvido sua técnica das constelações familiares, mas estava prestes a fazer descobertas que chocariam até mesmo seus seguidores mais devotos. Ele havia identificado o que chamaria de as ordens do amor, leis invisíveis que governam não apenas as famílias, mas principalmente o fluxo global do dinheiro. Durante suas sessões, Hellinger começou a perceber padrões sombrios que se repetiam em todas as constelações financeiras. Famílias que haviam enriquecido através de violência, guerra ou exploração sempre pagavam um preço kármico que se manifestava gerações depois. Mas mais perturbador ainda, ele descobriu que existiam formas de quebrar esses ciclos e acessar a abundância limpa, infinita. A primeira lei que Hellinger descobriu foi a mais sinistra. O dinheiro é uma energia viva que nunca esquece sua origem. Cada centavo carrega a memória de como foi obtido, e essa memória se transmite através das gerações. Dinheiro ganho com sangue gera descendentes violentos. Dinheiro roubado gera famílias de ladrões inconscientes. Dinheiro obtido através de exploração gera descendentes que inconscientemente se sabotam financeiramente. Mas a segunda lei era ainda mais revolucionária. O dinheiro só permanece com quem honra sua fonte. Hellinger descobriu que pessoas que rejeitam ou desprezam a origem do dinheiro familiar, mesmo que essa origem seja sombria, estão destinadas à pobreza. A chave era honrar os ancestrais sem repetir seus padrões destrutivos. Foi durante uma constelação particularmente intensa que Hellinger teve a revelação mais perturbadora de todas. Uma mulher havia pedido para constelar sua dificuldade crônica com dinheiro. Quando os representantes foram posicionados, algo extraordinário aconteceu. Apareceu um representante que ninguém havia escolhido, uma presença invisível que todos no círculo podiam sentir. Hellinger perguntou a essa presença quem era, e a resposta chegou através de um dos participantes que começou a falar em voz alterada. Eu sou o dinheiro. Eu sou uma energia viva. E venho mostrar por que fui rejeitado por esta família. O que seguiu foi uma revelação que mudou para sempre a compreensão de Hellinger sobre prosperidade. O espírito do dinheiro revelou que ele sempre busca fluir em direção àqueles que o respeitam como uma força sagrada, não como algo sujo ou maligno. Que as pessoas pobres geralmente carregam crenças ancestrais de que dinheiro é pecado, ricos são maus.
É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha? Essas crenças funcionam como barreiras energéticas que literalmente repelem a abundância. Mas a revelação mais chocante veio em seguida. O dinheiro mostrou a Hellinger que ele não é distribuído aleatoriamente no mundo, que existem campos morfogenéticos invisíveis que conectam todas as pessoas com a mesma programação financeira, que os verdadeiramente ricos do mundo conhecem essas leis há milênios e as usam conscientemente para manter e multiplicar sua riqueza. Hellinger percebeu que havia descoberto os segredos que as famílias mais poderosas do planeta, os Rothschild, Rockefeller, famílias reais europeias, utilizavam há gerações. Eles sabiam que o dinheiro responde a leis sistêmicas específicas. Hierarquia, quem vem primeiro tem direito primeiro. Pertencimento, você só pode ter o que aceita ter. E equilíbrio, toda riqueza exige uma contrapartida. Mas Hellinger foi além. Ele desenvolveu técnicas específicas para quebrar programações ancestrais de pobreza e abrir os canais para a abundância infinita. A mais poderosa era o que ele chamava de ritual de reconciliação financeira com os ancestrais. Primeiro, a pessoa precisava identificar todos os ancestrais que tiveram dificuldades financeiras e honrá-los dizendo: querido ancestral, eu vejo seu sofrimento com dinheiro e honro sua luta. Agora eu tomo meu lugar na família e aceito ter uma vida financeiramente próspera, sem carregar sua dor. Segundo, identificar ancestrais ricos e honrar tanto sua prosperidade quanto seus possíveis erros. Querido ancestral próspero, eu honro sua abundância e aceito herdar sua capacidade de prosperar. Se você cometeu erros para obter riqueza, eu honro você sem repetir seus padrões. Terceiro, e mais importante, fazer um pacto energético com o dinheiro em si. Querida energia do dinheiro, eu te reconheço como uma força sagrada a serviço da vida. Eu aceito receber você abundantemente para servir ao bem maior, honrando tua origem e multiplicando tua energia para benefício de todos. As pessoas que faziam esses rituais começaram a reportar mudanças financeiras extraordinárias em questão de semanas. Heranças inesperadas, oportunidades de negócios, aumentos de salário, novos clientes. Como se o universo conspirasse para trazer abundância. Mas foi aí que começou a perseguição mais feroz contra Hellinger. Autoridades financeiras perceberam que suas técnicas estavam funcionando bem demais. Se todo mundo soubesse como acessar a abundância infinita, o sistema econômico baseado em escassez entraria em colapso. E é isso que você vai descobrir no bloco final. Como Hellinger foi perseguido, censurado, e como suas técnicas mais poderosas foram suprimidas para evitar que chegassem ao grande público. Deixa aquele like se você quer saber a verdade completa sobre os segredos do dinheiro infinito que tentaram esconder de você. Anos 90, e Bert Hellinger estava no auge de sua fama mundial. Suas constelações familiares se espalharam por mais de 50 países, e milhares de pessoas estavam usando suas técnicas para quebrar padrões ancestrais de pobreza. Mas foi exatamente quando ele começou a ensinar os segredos mais profundos sobre dinheiro infinito que a perseguição sistemática começou. O primeiro ataque veio da própria comunidade científica alemã. Psicólogos tradicionais começaram uma campanha feroz para desacreditar seus métodos, alegando falta de base científica. Mas Hellinger sabia que a verdadeira razão era muito mais sinistra. Suas técnicas estavam funcionando tão bem que ameaçavam todo o sistema econômico baseado em escassez e controle financeiro. O golpe mais devastador veio quando universidades alemãs proibiram oficialmente o ensino de suas técnicas. Jornais começaram a publicar artigos difamatórios, chamando-o de charlatão e manipulador de massas. Mas o mais perturbador era que essas campanhas sempre surgiam quando Hellinger estava prestes a revelar seus segredos mais poderosos sobre a abundância infinita. Foi durante uma conferência em 1995 que Hellinger decidiu revelar seu descobrimento mais perigoso, o que ele chamava de o Código Financeiro dos Illuminati. Ele havia descoberto que as famílias mais poderosas do mundo usavam versões secretas de suas próprias técnicas há séculos, mas mantinham esse conhecimento restrito para preservar seu domínio econômico global.
Hellinger revelou que essas famílias realizam constelações financeiras, ritualizadas, onde literalmente conversam com os espíritos de seus ancestrais ricos para receber orientação sobre investimentos, negócios e estratégias de multiplicação de riqueza. Essa técnica permitia que qualquer pessoa se conectasse diretamente com o que Hellinger chamava de campo morfogenético da abundância universal, uma espécie de banco de dados energético onde todo o dinheiro do mundo estava registrado e podia ser requisitado por quem conhecesse os códigos corretos. A técnica funcionava assim. A pessoa entrava em estado meditativo profundo e visualizava todos os seus ancestrais em círculo ao seu redor. Então declarava: "Eu honro todos vocês, e agora aceito herdar não apenas suas lutas, mas toda a prosperidade que o universo destinou à nossa linhagem familiar. Eu abro os canais para que a abundância infinita flua através de mim." Em seguida, a pessoa visualizava uma conexão energética com todas as pessoas prósperas do mundo, declarando: "Eu me conecto com o campo da prosperidade universal e aceito receber minha parte legítima da abundância infinita que circula no planeta, sempre a serviço do bem maior." Os resultados eram tão extraordinários que assustavam até mesmo Hellinger. Pessoas relatavam mudanças financeiras radicais, em questão de dias. Uma mulher recebeu uma herança inesperada de 2 milhões de euros de uma tia distante que nem sabia que existia. Um empresário fechou o maior contrato de sua vida 48 horas depois de fazer o ritual. Uma artista vendeu todas as suas obras em uma única exposição após anos de dificuldades. Mas foi exatamente nesse momento que a perseguição se intensificou de forma brutal. Hellinger começou a receber ameaças anônimas. Seus workshops foram cancelados misteriosamente. Autoridades fiscais alemãs iniciaram investigações sobre suas atividades financeiras, e o mais sinistro, alguns de seus alunos mais próximos começaram a sofrer acidentes estranhos. Hellinger percebeu que havia descoberto segredos que poderosas elites financeiras queriam manter ocultos. Se essas técnicas se espalhassem massivamente, o sistema econômico mundial, baseado na concentração de riqueza nas mãos de poucos, entraria em colapso total. Foi então que ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele parou de ensinar publicamente as técnicas mais poderosas sobre dinheiro infinito. Em suas últimas entrevistas antes de sua morte em 2019, aos 95 anos, Hellinger deixou pistas enigmáticas sobre onde havia escondido seus segredos finais. Ele disse: "O dinheiro infinito está disponível para todos, mas apenas quem compreender as 3 leis supremas poderá acessá-lo: a lei da gratidão ancestral, a lei do serviço universal e a lei do equilíbrio cósmico. Quem dominar essas 3 leis nunca mais conhecerá escassez. Mas essas leis completas nunca foram reveladas publicamente." Hellinger levou os segredos finais para o túmulo, deixando apenas fragmentos espalhados em seus mais de 100 livros e milhares de horas de gravações. Hoje, anos depois de sua morte, grupos secretos de seus discípulos mais avançados continuam praticando essas técnicas supremas de abundância infinita. Mas eles mantêm absoluto sigilo, sabendo que revelar esses segredos publicamente poderia atrair o mesmo tipo de perseguição que Hellinger enfrentou. A verdade é que Bert Hellinger descobriu algo que as elites financeiras mundiais temem mais do que qualquer coisa: que a abundância infinita é direito de nascimento de todo ser humano e que existem técnicas específicas para acessá-la, quebrando para sempre os padrões ancestrais de escassez e pobreza. Se você chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E me conta nos comentários: você acredita que esses segredos de abundância infinita realmente existem? Ou é tudo apenas mais uma teoria da conspiração? A resposta pode estar mais perto do que você imagina.